Salve, salve, galera! Fazendo esse vídeo aqui para abordar algumas questões sobre o Fluminense e Vasco, o último jogo que ocorreu no sábado, né, dia 20 de abril, e também sobre uma entrevista que foi dada pelo Thiago Silva logo após o jogo Manchester City e Chelsea. Vamos lá, então. Fluminense e Vasco. A impressão que eu tive foi a seguinte: o Fluminense melhorou bastante, né, em relação às últimas atuações. Um dos grandes problemas que a gente viu nos últimos jogos, dessa vez não ocorreu, ou pelo menos não ocorreu tanto, né, que foi uma questão envolvendo a defesa do Fluminense. Né? Gol de cabeça? Houve. Né? O Verratti fez um gol de cabeça, assim como o Fluminense tomou gol de cabeça contra o Colo-Colo, assim como o Fluminense tomou gol de cabeça contra o Bragantino. Mas a atuação do Fluminense foi muito melhor. Né? O Fluminense teve chance, a bem da verdade, de fazer 3 ou 4 gols, seguindo algum determinado momento do jogo. Né? O Vasco ofereceu resistência, valorizou, teve um momento de trocação no jogo. Agora, eu acho o seguinte, tem uma coisa que merece ser destacada, que pouca gente falou, e que nesse jogo aparece um pouco, né, como muitos outros jogos do Fluminense. Que goleiro é o Fábio, né? Como agarra esse Fábio, que goleiro fantástico tem o Fluminense, que senso de colocação, como sai bem do gol, como ele induz um atacante que está sozinho com ele a finalizar errado, ou né, ele conseguir fazer a defesa. Teve duas jogadas, uma delas, eu não me lembro qual foi o jogador do Vasco que avançou sozinho, o Fábio saiu sozinho com ele, fez a defesa, e num outro ele abafou também o ataque, o jogador do Vasco finalizou, chutou para fora. Né? Fora umas 3 defesas boas que o Fábio fez. Goleiraço, muito seguro, né? Me faz até pensar numa coisa que o pessoal fala do jogo contra o Internacional no ano passado, no jogo do Beira-Rio, em que o Ener Valencia perdeu 3 gols cara a cara com o Fábio, um de cabeça, né, realmente muito absurdo, mas outros 2 em lances de conclusão quase cara a cara, que ele não conseguiu finalizar, e um deles ficou muito claro, isso que a gente está destacando aqui nesse vídeo. Né? Como o Fábio cresce saindo do gol, quase às vezes obrigando um finalizador, atacante, ou seja quem for, a não conseguir concluir para o gol, tentar forçar, tentar colocar e ajuda para fora. Né? Pois bem, outro ponto que eu queria destacar do Fluminense e Vasco, né? Ramon Dias. O que do Ramon Dias? Teve uma declaração do Ramon Dias na coletiva, que o Ramon Dias fala sobre o estádio não estar cheio como deveria. Um pouco irônico, né? Falando até da pandemia e tal. Realmente, para o Fluminense e Vasco, 25 mil de público é pouquíssimo. Porém, eu acho que a gente deve corrigir uma coisa. Só não teve mais gente, eu vou chutar aqui um número, 40, 45 mil, né, se fossem vascaínos, porque o próprio Vasco não aceitou a proposta do Fluminense de fazer meio a meio. Né? Ou seja, os 2 jogos seriam meio a meio. O jogo de volta do Vasco, ao invés do Vasco fazer valer, como muitas vezes fez e chegou a ser, um ponto, né, de colocação, de perspectiva de São Januário, da diretoria do Vasco, que é jogar em São Januário, não aceitou. O motivo, aquela birra do lado. Ou seja, Flamengo e Fluminense administram um estádio, no momento, né, ainda administram. O Flamengo fica com a Norte, o Fluminense com a Sul. O Vasco cisma de retomar um lugar que outrora ocupava na arquibancada quando ficava, né, em Fluminense e Vasco, jogos Fluminense e Vasco, naquele lado que hoje é a Sul. Enfim, querendo impor isso, não houve acordo. Então, esse é um dos motivos. A torcida do Fluminense não colocou mais gente, eu não tenho bola de cristal. Eu não sei dizer o porquê, eu não sei se por sábado, eu não sei se é uma parte da torcida chateada com as exibições irregulares do Fluminense de um tempo para cá, não sei. Mas era um jogo que poderia realmente ter enchido bem mais, mas não vinga, né? Ela não corresponde à realidade o que o técnico do Vasco está falando. Né? Houve oferta para fazer meio a meio. Indo para a questão, então, do Thiago Silva. Né? O Thiago deu uma entrevista depois do Manchester City e Chelsea, e o que ocorreu foi o seguinte, né? Não temos bola de cristal, mas vamos fazer uma análise aqui gramatical e do discurso, né? Porque eu acho que pode clarificar algumas coisas. Qual foi o contexto dessa entrevista? O contexto foi, depois do jogo entre Manchester e Chelsea, o Chelsea perdeu o jogo, e o repórter que estava entrevistando o Thiago
ele destaca o quê? Ele vai mencionar o grito da torcida do Chelsea, o carinho que essa torcida tem pelo Thiago Silva. O Thiago responde como na entrevista? Ele vai dizer o seguinte, mais ou menos, que o Chelsea é um time grande, que já disputou muita coisa, que já ganhou outros tantos, e que, para quem ficar para a temporada do ano que vem, deve-se valorizar esse carinho da torcida, lutar por títulos e tal. Ou seja, para quem ficar. Né? Na fala, ele se coloca de fora do, né? Ou seja, para nós, não é isso que ele fala. E aí ele emenda dizendo que tomou uma decisão a respeito da carreira dele. Né? E após a derrota do Chelsea, ele destaca isso. Aquele ali não é o momento. Qual é o momento? Após o jogo que o Chelsea perdeu, a torcida está triste. Para ele anunciar essa decisão que, segundo ele, em breve todos irão saber e ele vai dizer qual seria a decisão. Para coroar isso, a esposa, a companheira do Thiago, coloca no Instagram uma foto, uma selfie dela, lá no estádio Wembley, dizendo que seria a última dança. Né? Aquela é a última dança, a última apresentação ali, naquele palco. Né? Olha, tudo dá a entender, é óbvio, né? Não tem muito mistério. Né? A especulação toda é para onde ele vai. Eu arrisco dizer, sem nenhum receio de errar, porque não tem bola de cristal, que ele vai voltar para o Fluminense. O Thiago está voltando para o Fluminense. Né? Deve ser anunciado aí, não sei quanto tempo, esse retorno e tal, mas o que faz mais sentido é isso, até com outra declaração recente, a companheira dele deu, falando sobre a realização profissional do Thiago, inclusive financeira e tal. O que faz sentido é isso. Apenas uma observação, eu acho que assim, todos são livres, né, para dar sua opinião, para falar o que quiserem, observando, claro, os incisos de lei, né? Ou seja, a liberdade de expressão ela é total, né, na Constituição brasileira, mas tem os incisos embaixo. Pois bem, o que eu não acho legal para a própria pessoa que faz nesse caso é ficar num grau de especulação muito grande que acaba colocando nas mãos do atleta uma responsabilidade que, na verdade, eu acho que não cabe a ele. O Thiago Silva, assim como o Marcelo, assim como o Nino, assim como o Fábio, assim como no caso do Vasco, assim como o Medel, qualquer jogador de futebol profissional, eles são profissionais, né? Essa é a profissão deles. Então, acho que tem uma fronteira aí que a paixão do torcedor tem que segurar um pouco antes de se lançar numa ira, numa raiva muito grande, né? Como se o jogador já tivesse prometido fazer algo, né? No caso do Thiago, ele já teria anunciado no ano passado, por exemplo, um possível retorno e não foi. Eu não sei se é assim. Às vezes a gente tem que ter um pouco mais de segurar um freio um pouco antes de sair disparando uma metralhadora giratória acusando, que a gente não está no lugar do outro, né? E sendo profissional, eu acho que cada um deve dar o melhor rumo que acha que é o melhor para a sua própria carreira. Ele já manifestou carinho, gratidão pelo Fluminense e tal, eu acredito nisso. As pessoas não são iguais, né? Ele seguramente não é igual ao Marcelo, como o Marcelo, por sua vez, também não é igual ao Arias, que não é igual ao Cano, cada um tem uma personalidade. Então agora é aguardar e ver se confirma, né? O que várias pessoas estão apontando, que deve ser mesmo, que é o retorno dele para o Fluminense. Então, por hoje é só, galera. Um forte abraço. Até.